6º episódio de Demolidor e finalmente temos Demolidor na série do Demolidor e todo mundo vai à loucura. O cara finalmente botou o traje de novo depois de 1 ano, minha gente. A gente tava esperando por esse momento e, gente, nossa, sério, botou o traje e entregou luta épica, épica demais. Que se dane. Estamos aqui para analisar esse 6º episódio. Já saiu o nosso vídeo aqui do 5º episódio de Demolidor e de toda a primeira temporada de Born Again, assim como a temporada 1, e 2 e 3 de Demolidor de fato, que, cara, cada vez mais remetendo as histórias aqui, e agora a série Demolidor cada vez mais conectada com o MCU, com o pai da Kamala aparecendo no 5º episódio, e agora aqui fazendo uma referência ao personagem que aparece nesse episódio da série de Hawkeye. Mano, vamos analisar esse 6º episódio, só peço o seu like, a sua inscrição aqui no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? No fim, os vigilantes estão ajudando eles. Esse episódio começa com a Bibi Report entrevistando algumas pessoas no meio da rua e um cara ali que tava numa praça e tudo mais acaba mostrando o celular falando de como os vigilantes são necessários para Nova York e falando do espadachim. Mano, olha que loucura é isso. Tipo, onde se aprende isso? Parece um espadachim. Pra quem não sabe quem é o espadachim, sim, é o padrasto da Kate Bishop, que apareceu lá na série de Hawkeye e acabou ajudando ela no último episódio, bater alguns bandidos da Tracksuit Mafia, e agora o cara retorna aqui novamente, sendo um vigilante em ativa dentro do MCU. Ô espadachim, se tá assistindo isso, continua o bom trabalho, porque os policiais aqui, eles não fazem muita coisa. É então que em uma das limpezas ali do Wilson Fisk, reformando lá o pier de Red Hook para fazer o projeto do Rei do Crime e tudo mais, eles acabam encontrando um corpo morto em cima de uma tela de pintura, parece, com os olhos perfurados sem sangue nenhum no corpo. Esse aqui é mais uma obra do Moose. E o cara estar com seus olhos perfurados e furados e arrancados me lembrou uma referência que tem na história do Moose, que é justamente que ele arranca os olhos do Blind Spot, ele cega o Blind Spot, que é o nome do personagem, é ponto cego, daí ele curtiu o nome do cara e falou, então vamos te cegar então, e aí furou e arrancou os olhos do cara fora. Pois é, tem nos quadrinhos e eu curti essa referência, embora não curti, você entendeu, né? Logo em seguida, vemos uma pintura do Mills estatelada ali numa parede de um prédio com o Rei do Crime beijando uma nota de um dinheiro e escrito na cabeça dele, Rei e interrogação, mostrando como o Rei do Crime, para ser o rei de Nova York, ele tá tendo que meio que beijar a bunda do dinheiro, que é exatamente o que acontece nesse episódio aqui. É o Rei do Crime tendo que abaixar a cabeça para as pessoas que realmente comandam Nova York, que são os milionários, no qual ele vai para uma festa mais adiante nesse episódio e tem que ficar ali aguentando os caras humilhando ele, falando, olha, você não é ninguém, quem manda na cidade somos nós e a gente pode tirar você a qualquer momento, então baixa a bola e faz o que a gente manda. É meio que isso aí, cara. Só serviu pra deixar o Rei do Crime ainda mais pistola. Mas as pessoas nesta sala ainda decidem quem come ou não. Sugiro que não perca isso de vista. Em seguida, somos levados para o Matt Murdock no seu apartamento pela manhã, orando ali no canto da cama, lembrando do Fog, lembrando do Rei do Crime, lembrando do Mercenário, lembrando de todas as coisas que aconteceram. Faze-nos por sua intercessão firmes na busca da justiça e confiantes em tua bondade misericordiosa. Fala que ele meio que deixou um pouco de orar por algum tempo e está voltando agora, e só mostra como a relação dele com a igreja e tudo mais também tem toda uma relação com o Demolidor, dele cada vez voltando à sua essência. Amém. E o líder da Tracksuit Mafia meio que acusando o Rei do Crime, falando que ele não manda mais na parada e tudo mais. Você sabe onde pode enfiar esse 1.8. Lembrando aqui que lá na série de Gavião Arqueiro era o Rei do Crime que comandava a Tracksuit Mafia, acabou depois tendo toda a história ali com a série da Echo e meio que largou mão um pouco disso e depois a Vanessa acabou assumindo. E agora o cara não tá meio que curtindo o Rei do Crime, né, comandando os negócios novamente. Você tá fora do jogo, velhote. Tem até o final de semana. Seu tempo está correndo. Em seguida, vemos ali a conversa do Matt Murdock falando com a sua namorada, Heather Glenn, dizendo que ela vai ter que escrever um novo livro voltado para as máscaras do vigilante. Vigilantes. Por que nós reverenciamos máscaras? É, legal sim, interessante. É?
dos vigilantes, mostrando que talvez esses caras coloquem a máscara pra ser quem eles são de verdade ou esconder quem eles são de verdade. Qual é a relação da pessoa com a máscara e por que essas pessoas usam máscara? E quanto à máscara? Ela nos esconde, nos dá permissão pra fazer coisas que são tabus, legal e socialmente, como violência? Quer dizer, uma máscara nos permite ser quem realmente somos? Ou ela tira nossa identidade e nos permite agir como animais? É, detalhe que é uma pergunta muito interessante para o próprio Matt Murdock. E aí, Matt Murdock, você é o Demolidor ou é algo totalmente diferente? Quando você bota a máscara, você está sendo você de verdade? Ou você está sendo outra pessoa que você gostaria de ser? O Justiceiro? Você quer entrevistar o Justiceiro? É muito legal como, no meu ponto de vista, os dois não têm como viver separado. Matt Murdock e Demolidor é a mesma coisa. E é interessante ela, querendo ou não, estar namorando um vigilante, né? E meio loucura da mulher querer entrevistar o Frank Castle, que o cara é completamente doidão e o Matt Murdock concorda, acho que comigo. Má ideia? Não, eu acho ótima. É uma ideia boa, muito boa. Ela também pergunta do Matt Murdock se ele conhece o Demolidor, se ele pode apresentar o Demolidor pra ela. E isso aqui me lembrou lá a primeira temporada de Demolidor, se eu não me engano, que que eles acabam emitindo um jornal mostrando como se o Matt Murdock e o Fog, né, o escritório deles, estivessem trabalhando junto com o Demolidor também, quando eles prenderam o Rei do Crime. Mais um motivo aqui pra você estar assistindo as primeiras temporadas de Demolidor, que a gente trouxe todos os resumos aqui no canal também. Que tal o Demolidor? Você já trabalhou com ele, não é? Então vemos aqui justamente o senhorzinho que conversa com o Matt Murdock no episódio anterior, no 5º episódio, no assalto ao banco, sendo o cara que descobriu ali que as pinturas do Mills pela cidade são feitas de sangue. É sangue. O mural é feito de sangue humano. Igual aos quadrinhos, onde o Mills realmente pega diversas pessoas pela cidade e acaba utilizando o sangue delas para fazer as suas pinturas sobre os heróis, atacando o Rei do Crime, falando bem dos heróis nos quadrinhos do Demolidor. Então vemos a sobrinha do Tigre Branco indo se encontrar com o Matt Murdock e confirmando aqui uma teoria que a gente teve nos episódios anteriores, que era justamente o Tigre Branco só veio a ser o Tigre Branco por causa da falta do Demolidor e porque tinha diversas pessoas sendo desaparecidas em Nova York e ninguém sabia o porquê, ou aonde, ou nem como. Alguém tem que proteger as ruas. Pessoas estão desaparecendo, ninguém se importa. Infelizmente a gente não tem mais o Demolidor. O povo precisa de um herói. E ela fala ali, olha, ele tava atrás de um cara que tava simplesmente descobrindo que tinha diversas pessoas desaparecidas, que é justamente o Mills, igual a gente tinha falado. Tava investigando alguma coisa, mas acho que tem a ver com as pessoas desaparecidas. Aqui ela falando que ela gostaria que o seu tio gostaria de ver ela terminando o trabalho que ele tinha começado, só mostra ainda mais que no futuro ela pode vir a se tornar ali a Tigre Branca, igual aos quadrinhos, igual a sobrinha, realmente utiliza os mantos do seu tio. Alguém que terminasse o trabalho dele. Alguém que fizesse alguma coisa, pelo menos uma vez. A menina tá querendo conversar com o Matt Murdock para que ele faça alguma coisa. E ela fica meio que revoltada com o cara porque ele fala que ele não pode fazer nada. Até porque, né, ele tem que se pagar ali de um advogado que realmente é cego e não pode fazer nada além disso, do que ela está passando. Porque ela também não confia na polícia. A decisão normal era falar pra polícia fazer alguma coisa. Aqui é onde ela suspeita que foi a polícia quem matou o tio dela. Então ela também não vai procurar a polícia, mas também acaba procurando um advogado que também não pode fazer nada. Mas nós dois sabemos aqui que ele é o Demolidor e não vai deixar esse negócio quieto. Todos aqueles sequestros ocorreram perto da antiga linha Q. Aquela que eles fecharam. A 61. Ela também acaba passando uma localização que ela tinha descoberto através do seu tio. E, né, o que a gente acaba vendo mais pra frente no episódio, ela vai lá e vai dar merda, mas a gente já chega lá. Todos aqueles sequestros ocorreram perto da antiga linha Q. O Rei do Crime, então, começa a analisar todas as artes espalhadas ali do Mills pela cidade e acaba descobrindo que está mais de 60 pessoas envolvidas e que tem diversas outras artes espalhadas pela cidade, sugerindo que tenha cada vez mais pessoas mortas. E, cara, esse aqui eu acho que é um dos vilões mais pesados que a Marvel já apresentou aí no MCU. Estimamos pelo menos 60 vítimas. O Rei do Crime acaba perdendo o controle porque ele vê todos os insultos que o Mills faz justamente pra ele, mostrando que ele também é o Rei do Crime, agora como prefeito de Nova York, e o cara se sentindo ali meio que sem poder contra o cara. Então ele acaba atacando a polícia que não foi capaz de encontrar o maluco antes. O departamento de saneamento descobre que é um assassino em série antes do departamento de polícia.
Talvez seja a hora de mudar os protocolos. E aí agora ele vai tomar uma iniciativa muito mais pesada por conta disso. Vemos ali o Muse fazendo uma das suas pinturas num beco ali, e tem duas meninas que falam: nossa, você é o Muse, a gente é super fã de você, a gente queria ver uma das suas artes. E ele, o cara acaba fazendo elas das suas artes. É bem macabro esses quadrinhos aqui do Demolidor. Tem até um que ele acaba fazendo um quadrinho, uma pintura ali do próprio Justiceiro na parede. Chega alguns policiais, ele termina a pintura com o sangue dos policiais espalhados pela parede. E a gente vê essa ilustração aí do Muse na parede depois com o corpo das mulheres mortas ali. Cara, a referência. Gostei da conversa do Wilson Fisk com a Vanessa, dele explicando pra ela como que a política e o crime são muito parecidos. Você encontra algo que a pessoa quer e usa isso aqui para controlar aquela pessoa. Seja poder, seja objeto, e faz aquela pessoa trabalhar pra você. Descubra o que uma pessoa quer. Então, retenha ou forneça. E ela fará qualquer coisa. Ela já diz ali que os ricos estão ali naquela jantar de gala com ele justamente para se sentirem poderosos, para fazer com que o prefeito se sinta como um funcionário deles. E é isso aí que pega o rei do crime ainda mais, tendo que engolir muito sapo dessa galera. Mas as pessoas nesta sala ainda decidem quem come ou não. É uma ameaça? Não. É só um aviso. Então, o Cherry ali, o investigador particular do Matt Murdock, acaba contando pra ele sobre o Muse e que mais de 60 pessoas foram desaparecidas e usadas como pintura para os seus desenhos no meio da cidade. Ele disse acima de 60. Mas eles identificaram o suspeito. Quem é? O cara fala: olha, não queria falar isso pra você, mas você ia acabar descobrindo em algum momento. Mas por favor, não faça nada. Isso aqui foi, por favor, faça algo, né? Você tem que deixar esse caso pra lá. Deixa a polícia fazer o trabalho dela. Então o Fisk pega os policiais mais violentos, mais brutais e que tem as fichas ali um pouco duvidosas para justamente criar a sua iniciativa anti-vigilante com a desculpa para caçar o Muse. Então ele acaba falando ali de um policial chamado Cole North. Sargento Cole North. Sim, senhor. Esse policial vem diretamente dos quadrinhos do Demolidor, onde ele foi designado pelo Wilson Fisk a caçar o Homem-Aranha e também já acabou prendendo o Demolidor. E vemos aqui a força-tarefa anti-vigilante. É interessante que nos quadrinhos o Wilson Fisk não usa apenas policiais, mas também os próprios Thunderbolts, vilões nos quadrinhos da Marvel, utilizados ali para caçar os heróis no meio da cidade. Não é os Thunderbolts do MCU lá, que é basicamente anti-heróis e vão se tornar heróis depois. Mas é sim vilões mesmo. Considerem-se fundadores da minha força-tarefa anti-vigilantes. A sobrinha do Tigre Branco vai investigar ali o metrô e as coisas e tal, que ela tinha informação do seu tio da investigação que ele estava fazendo para encontrar o Muse. E então o Muse acaba encontrando ela, fazendo com que a sua mãe ligasse para o Matt Murdock dizendo que ela tinha desaparecido. O Matt Murdock já estava ali investigando o local que ela tinha falado. E é por isso que ele conseguia encontrar ela tão rápido. É a Angela, ela não voltou pra casa e não é do feitio dela. É interessante mostrar como a família do Tigre Branco não confia na polícia, mas ela prefere ligar para o Matt Murdock. Que por sorte dela, o cara é justamente o Demolidor, começa a tocar a musiquinha, ele vai lá, bota o traje e sai pulando pelos prédios. Ah, cara... Mas esse era o momento, cara. A gente esperou 5 episódios para ver o Demolidor novamente. Agora ele foi renascido de verdade. É até legal que ele deixa ali o chifrezinho do Demolidor em cima da cartinha de velório ali do Fog Nelson, mostrando, tipo, sei lá, como se fosse uma homenagem pelo amigo para ele voltar a ser o Demolidor. Ou, cara, tô voltando para tentar fazer o bem por você também. Cara, poético. Foi da hora. O Muse pega a sobrinha do Tigre Branco, leva ela pro seu esconderijo e começa a tirar o sangue dela. Ele bota ali uma injeção que eu acredito que é pra fazer pra menina morrer e começa a sugar o sangue dela de uma forma muito nojenta. A gente até mesmo vê diversos corpos pendurados, como se fossem carne ali de açougue e tudo mais, igual tem nos quadrinhos do Demolidor, que o cara realmente tem muita gente pendurada nas paredes. Em contrapartida, quando o Matt Murdock é forçado a vir a se tornar o Demolidor novamente para salvar uma vida de uma pessoa ali e tudo mais,
o Rei do Crime também começa a se mostrar e colocar ou tirar a sua máscara de pessoa e voltar a ser quem ele realmente é, como o Rei do Crime. Ele vai lá, visita o amante da sua esposa que estava trancafiado. Imagino que Vanessa gostaria que eu deixasse você ir. E fala assim, ó, te dou aqui uma ferramenta simples, porque isso aqui pode te ajudar a fazer uma pessoa fraca e pequena conseguir derrotar uma pessoa muito mais forte do que ela. Que é meio que fazendo uma referência quando ele matou o seu próprio pai com apenas um martelo. Uma simples ferramenta pode equilibrar uma luta. E assim ele estaria igualando a luta? Só que não, né, cara? Só que não, porque o Rei do Crime espanca o cara de uma forma violenta e brutal. Meio como se ele estivesse finalmente se libertando e soltando toda a raiva que tem dentro dele. Ao mesmo tempo que isso aqui acontece, temos o Demolidor também soltando toda a raiva que tem dentro dele, simplesmente emendando uma voadora quilométrica no Mewsy. Cara... que luta insana. Pancadaria, é pancadaria, é pancadaria. Olha... valeu a pena esperar, porque deu mais gosto de ver essa luta aqui, minha gente. O Demolidor espanca o Mewsy e, tipo, tem um momento ali, cara, que o Mewsy tá caído no chão, a câmera vira. É como se o cara não fosse humano, tá ligado? Porque nos quadrinhos a gente não sabe se o cara é humano mesmo ou não, se o cara é um mutante, se o cara é um inumano, não dá pra saber o que o cara é. O cara só é completamente bizarro e tem superpoderes. E essa câmera virando, cara, mostra que o cara não é um humano normal também pra ser espancado dessa forma e ainda continuar vivo. Aí o cara começa a bater no Demolidor e o Demolidor vai só assim, ó, pá, 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 e vai aceitando os golpes assim, tipo assim, mano, pode me bater, cara, pode me bater, mas vem que eu tô maluco mesmo. O cara vai lá e simplesmente começa a enforcar o Mewsy e aí ele tá. E aí, termina de matar o maluco e mata ele de vez e ele escuta também o batimento cardíaco da menina ali parando de bater, falando, não. Não. O mais legal do Demolidor, ele busca salvar as pessoas antes de tudo. É por isso que ele voltou pro banco antes. Porque as pessoas são mais importantes do que uma vingança, ou do que o próprio vilão. É muito legal ele simplesmente abandonar o Mewsy ali e se preocupar em salvar e trazer a menina de volta à vida. E o episódio terminando com ele falando, sim, eu estou aqui. E ela perguntando, é o Demolidor? Aham, tô aqui. Demolidor... Tá tudo bem, eu tô aqui. Renasceu, né? Renasceu. Estamos oficialmente com o Demolidor de volta no MCU, dentro do universo Marvel de vez, de verdade, concretizado. E que episódios. Que episódio. Que episódio. Que série tá sendo essa aqui, cara? Olha, fala aí se eu deixei de passar algum detalhe, alguma referência que eu acabei perdendo, se eu deixei de escapar alguma coisa. Fala aí a sua opinião sobre esse episódio também. Escreve aqui embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo e...